Bem, pessoal, vamos iniciar aqui, né, a gravação da revisão para o segundo ano. Lembrando que tem algumas questões de teoria sobre calor e temperatura, sobre calor sensível e calor latente. E aqui são as questões com resoluções através das contas. Então eu vou começar aqui essa revisão nossa, né? Revisão de física, ok? Nós vamos entender aqui como fazer revisão de física. Nós vamos entender. Então vamos lá. Quando aquecemos 300 gramas de água, cuja temperatura inicial é 20 graus Celsius, até a temperatura de 80 graus Celsius, dado o calor específico da água, 1 cal por grama grau Celsius, determina a quantidade de calor. Então, em nenhum momento eu mencionei que a água mudou de estado. Então, é quantidade de calor sensível, que m vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor seria a massa, 300, vezes o calor específico, 1, vezes a variação de temperatura, que seria final menos inicial, 80 menos 20 graus Celsius. Então, ficaria 300 vezes 1, 300, vezes esta diferença, 60. Então, a quantidade de calor seria 3 vezes 6, 18, e 3 zeros, 1, 2, 3. 18.000 cal, ok? Bem simples, tudo certinho. Na segunda questão temos: elevando a temperatura de 200 gramas de uma certa substância de calor específico igual a 0,5, que é meio cal por grama Celsius, de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius, né? Será necessário fornecer-lhe uma quantidade de energia igual a. Em nenhum momento eu mencionei que ele mudava de estado ou dei um calor de latência. Então continua. A quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então a quantidade seria a massa 200 vezes o calor específico, que é meio, vezes a variação de temperatura, que é final menos inicial, 60 menos 20 graus Celsius. Então ficaria 200 vezes meio, 100, vezes a variação, 40. Então a quantidade de calor neste caso seria 4 vezes 1, 4, 3 zeros, 4.000 calorias. Ok? Super simples, tranquilo de se fazer. Na última questão, eu só esqueci de dar um dado aqui, eu vou colocar logo ele aqui. O calor de fusão, que é o calor latente de fusão, é 80 cal por grama. Esqueci de colocar isso no enunciado. E eu vou apagar também esse termo aqui que se repetiu, né? De massa igual a. Então vamos lá, vamos ler. Um pedaço de gelo de massa igual a 20 kg será aquecido desde menos 25 graus Celsius até a temperatura de 10 graus Celsius. Conhecemos o calor específico do gelo, que é meio cal por grama grau Celsius. E o calor específico da água, que é 1 cal por grama grau Celsius. Qual é a quantidade de calor recebida por essa massa? Então aqui vai acontecer o processo. Eu tenho gelo, né? Então eu vou ter a quantidade do gelo. O gelo vai começar a fazer fusão, né? Ele vai começar a derreter. Então eu vou ter o calor de latência. E depois ele vai virar água. Então eu vou ter o calor da água. Todos esses três somados me dão a quantidade de calor total. Então eu vou montar aqui a equação. Quantidade de calor total seria: o gelo é um estado, não está passando por transformação, então é calor sensível. Massa do gelo, calor específico do gelo e variação de temperatura do gelo. Ok? Mas a quantidade de calor latente é medida pela fórmula M vezes L. E a última fase, que é a da água, seria a massa da água, calor específico da água,
e a variação de temperatura da água. Lembrando que para fazer essa mudança, o calor que separa os dois estados é o 0 graus Celsius. Então eu estou aqui começando com menos 25 graus Celsius, vou até 0 graus Celsius, e quando eu estiver totalmente com água, eu já tenho 10 graus Celsius. Então eu tenho que me ligar nessa passagem de temperatura. Então vamos começar a montar a equação. Vai ficar assim. Quantidade de calor total seria a massa do gelo, 20.000 calorias. Então, como eu estou com calor de latência e o calor específico em gramas, eu tenho que transformar. Então seriam 20.000. Em vez de botar 20 quilos, você bota 20.000 gramas. Vezes o calor específico do gelo, que é meio, e a temperatura, a variação de temperatura, que seria de menos 25 até o zero. Então ficaria 25 menos 25. Ok? Isso daria mais 25. Mais a calor de latência, que seria a massa, que é 20.000 vezes 80, mais o calor sensível da água, que seria 20.000 vezes 1, vezes a variação da água, que seria o final 10 e o inicial 0. Ok? Então vamos fazer as continhas aqui, né? 20.000 vezes metade, que é meio, daria 10.000. Vezes essa resolução aqui dos sinais, menos vezes menos, mais, então ficaria 25. Mais, este aqui eu vou fazer direto, seria 20.000 vezes 80, então seria 2 vezes 8, 16, e repete os zeros que estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1.600.000, mais 20.000 vezes 1, 20.000, vezes 10, 200.000. Ok? Então aqui eu vou apagar também e vou colocar essa resolução logo de primeira para ficar tudo certinho. Então eu vou apagar aqui essa parte. 10.000 vezes 25 dariam 250.000. 250.000. Ok? Então tá aí. Então a quantidade de calor total seria a soma desses três. Seria 1 milhão mais 200.000 mais 250.000, que dariam 2.050.000. Ok? Cal. Tá aí a resolução. Deixa eu só corrigir aqui esse finalzinho, ficou meio troncho aqui e aqui. Ficaria 2.050.000 cal. Ok? Então é isso, gente. Estudem. É o básico das contas. Só para ter uma noção. E boa prova para todos.